Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora vamos fazer o seguinte pessoal, vamos criar uma arte referente sobre um hambúrguer. Isso mesmo, sem cliente, sem nada, uma arte do zero, sem nenhuma pretensão de divulgar uma marca, certinho? Então, para essa aula eu estarei utilizando alguns materiais que eu estarei disponibilizando apenas, lembrando, apenas para o nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não é assinante, entra aqui, ó, abaixo aqui na descrição que temos o link para você acessar e entrar no nosso grupo. E claro, você pode me cobrar lá esse material para você trabalhar nesta aula. Mas essa aula não é ensinar você a criar igualzinho eu fiz, não. Você aqui é apenas algumas técnicas e alguns métodos que eu trabalho que pode lhe ajudar no seu dia a dia. Então aqui eu tenho 5 imagens. Uma textura, uma folhinha de alface, uma folhinha, né? Um tomate, um fundo e um hambúrguer. Olha só que bonito que ele é. Certinho? Então, e uma fonte, né? Que é essa daqui, ó. Que é uma fonte que, talvez você consiga encontrar aí. Mas aí, caso contrário, se você for assinante do grupo, corre lá se não for. Você vai conseguir essa fonte que eu vou estar disponibilizando. Eu vou vir em Create New. Em Create New, vou criar um arquivo do tamanho 1024 por 1024. Vou colocar aqui como nome Art Burger. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar em 72 dpi e cor de modo RGB. Eu sempre gosto de deixar marcado Artboard, certo? Por quê? Porque eu sempre trabalho com stores, então meus planos para os meus clientes são que art, feed mais stores, então são os dois em um. Então para não ficar criando uma arte PSD para feed e outra para stores, eu faço numa só, salvo o arquivo e se eu precisar alterar, eu altero os dois juntos sem nenhum problema. Ok? Eu vou clicar em Create, vamos criar. Desde o início eu já renomeio aqui a minha artboard para feed, porque é a minha arte principal. E eu vou importar agora os meus arquivos. Vou selecionar todos eles aqui na minha pasta. Ó, estão todos. E vou adicionar aqui. Então, primeiro tomate, textura, folhinha de alface, hambúrguer e fundo. Eu vou tirar a visualização de todos, vou deixar apenas do meu fundo. Do meu fundo já de lei, eu já vou trabalhar com ele aqui, ó. Então, vou jogar ele aqui e vou aumentar ele. Prontinho? Eu vou abaixar ele pouca coisa, vou deixar aqui. Dessa forma tá bom pra mim. Vou converter ele para uma imagem, rasterizar ele. Vou vir com a ferramenta de Rectangle Mark Tool e vou selecionar até aqui, ó. Pronto. E vou pressionar a tecla Delete para me excluir, porque eu não preciso desse fundo aqui mais. Por quê? Eu tenho a minha textura, que ela vai ser abaixo desse tablado, né? Podemos dizer, ó. Então, prontinho. Agora vamos trabalhar aqui as cores. Como a gente vai trabalhar com alimentos sempre as cores que chamam mais atenção, que deixam o nosso alimento mais atrativo, são cores vermelhas, cores quentes. Então podemos trabalhar com elas aqui também. Eu posso vir, vou criar aqui a distância e vou colocar um Hue Saturation. Vou jogar, Ctrl Z, eu vou puxar bem aqui para baixo. Vou trabalhar já direto nele aqui, ó. Então, ó, já deu uma vista melhor. Eu posso até colorir, ó. Fazer um colorize, mas só que eu não acho tão interessante, né? Porque, olha lá. Você colore tudo. Jogar aqui, vou jogar um pouquinho pro vermelho, ó. Tá bom? Ainda não, calma. Vou vir em Property, vou vir nas opções de Vibrance, cadê Vibrance? Em Vibrance, eu vou aumentar a vibrância dele. Isso aqui tá bom pra mim por enquanto. Lembrando, por enquanto. Uma boa ideia aqui, agora aqui pra gente fazer, já começar a fazer um encapsulamento, é a gente criar uma camada de levels. Por quê, Daniel? Então, levels eu vou colocar, eu vou abaixar muito aqui, ó. Vou contrastar bastante a minha imagem, ó. Então, posso vir aqui. Isso aqui tá bom. E aqui na minha Mask, eu vou pressionar a tecla G do meu Gradient. Vou selecionar aqui a opção de radial e vou arrastar.
Então o que eu tô fazendo aqui? Isso mesmo. Eu tô fazendo uma silhueta, ou uma... Não é silhueta a palavra certa, né? Mas é um... Esqueci o nome, me fugiu a palavra. Mas vocês vão saber me falar, né? E aí, ó, não tô gostando disso aqui, ó. Então eu vou deletar. Vamos colocar alto, vamos ver aqui. Né, alto. Ó, vamos deletar aqui, ó. Reset Curves. Reset Curves. Vou apenas abaixar aqui, ó. Olha lá, o que eu fiz? Ó, karma. Que tá bom, ó. Vamos jogar aqui mais um pouquinho. Vamos arrastar e vamos, ó. Prontinho. Eu criei esse efeito aqui que a gente tem. Esse efeito de borda mais escura, que vai fazer o quê? O nosso usuário a direcionar o nosso olho para o centro, que é onde que vai ficar o nosso sanduíche. Eu vou selecionar todos, vou pressionar Ctrl G e vou colocar como nome fundo. Então, fundo. Agora vamos partir para a segunda fase, que é o nosso hambúrguer. Então, temos que ter em mente o seguinte: a gente nem sempre vai trabalhar com imagens lindas, perfeitas, aquelas imagens igual a gente vê no Habib's, no McDonald's. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e fazer e melhorar ela o máximo possível, certo? Porque nem tudo é mágico, nem tudo a gente vai ter de graça, correto? Então olha só, vou aumentar um pouquinho, então certo. Veja que o meu tablado ele não está perfeito, então entra na nossa parte de produção. Vou clicar aqui, vou selecionar o meu tablado de novo, vou vir com a ferramenta de Rectangle Mark Tool e vou selecionar aqui essa parte aqui bonitinha. Agora entra uma dica aí. No Adobe Photoshop 2019 ele tá frescura. Se você pressionar Ctrl T, né, com essa seleção e arrastar, você cria tipo, você aumenta a escala dele. Sem clicar em nada, né? Antigamente, na versão 2018, você tinha que pressionar a tecla Shift Alt para fazer esse efeito aqui. Agora mudou as coisas, né? Para você fazer o efeito que era só você arrastar na versão anterior, você tem que pressionar a tecla Shift. Pronto. Olha lá, então, mais ou menos isso aqui tá bom, ó. A gente pode colocar aqui para dar que ele tá em cima mesmo, ó. Certinho? Ó, tem até um defeitinho aqui que eu vou apagar ele, ó. Não. Vamos aqui, rasterize, vamos diminuir aqui mais um pouquinho, ó. Porque esse aqui não é dele não. Vamos deletar ele. Ó, Ctrl 0. Prontinho. Cada detalhe é crucial. A partir disso daqui, a gente, para ter uma realidade melhor, a gente tem que criar a sombra. Eu poderia vir aqui, botão direito, Drop Shadow? Sim, mas eu não gosto, porque a sombra fica irreal. Eu gosto de criar um retângulo, uma elipse, né, perdão, colorir ela de preto, sem contorno. E aí, a partir dela, vir em Filter, Blur, Gaussian Blur, converter para um Smart Objects e aqui fazer a minha belezinha ficar bem homogêneo, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Prontinho. Vamos jogar ele para debaixo do Burg e aqui a gente trabalha com ele, ó. Aqui tá bom. Vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui também, ó. Vamos jogar um pouquinho pra dentro aqui. Um pouquinho também. Prontinho. Olha lá. O que a gente tem? A gente já tem um efeito de que ele tá em cima da nossa madeira. Claro, a gente pode suavizar isso com a opacidade, ó. Pra não ficar tão pesado, tão forte o efeito. Ok? Esse sanduíche aqui eu posso também trabalhar nele. Então eu vou pressionar a tecla Ctrl U. Porque agora eu vou trabalhar diretamente nele. Porque se eu adicionar uma camada de ajustes, aqui o meu fundo ele vai ser alterado. Quer ver? Então, ó, Hue Saturation. Olha lá, ó. O meu fundo ele é alterado também. Porque tudo que tiver abaixo do meu ajuste vai ser alterado. Eu não quero isso, então eu deleto e trabalho diretamente. Vou pressionar Ctrl U, que é o Hue Saturation. Caso você não saiba, não quer decorar os atalhos, você pode vir em Image, Adjuster e procurar
Hue Saturation. Ou se você tiver na versão em português, imagem, ajustes, cor e saturação. Eu vou aqui, vou aumentar um pouquinho a saturação dele, pouca coisa. Vou em imagem de novo, a distância, vou colocar um pouquinho de vibrância. Olha só. Então a gente já tem uma imagem mais vibrante, mais bonita, mais bonita. Eu acho que tá bom pra mim por enquanto. Certinho? Vou diminuir aqui, ó. Vou agrupar os dois. Vamos colocar burger. Vou jogar aqui abaixo. Ctrl T. Vou até diminuir ele um pouquinho. Certo? E vou jogar ele ao centro da minha tela. Feito isso, a gente pode estar inserindo os demais elementos. Por exemplo, os encapsulamentos. Ou o texto. Vamos pelo texto, porque o texto está mais ativo. Vou selecionar a ferramenta texto. Seleciono a minha fonte chamada Enjoy. E vou colocar os seguintes dizeres. Hoje é dia de. Vou pressionar Ctrl T e vou aumentar. Olha só, essa fonte aqui é uma fonte que não tem, qual a palavra certa? Não tem acento, fontes com acento. Então a gente tem que fazer no modo manual. Pressiono tecla E. E aqui, ó, eu vou pressionar a tecla 1 do meu teclado. E esse 1, ele vai servir de quê? De acento. Isso mesmo. Quando a gente não tem fontes com o acento, a gente cria, né? Porque designer é assim, ou a gente cria ou a gente cria, né? Porque nem sempre a gente pode confiar nos nossos distribuidores. Ó, veja que ele tá muito grotesco, ó. Então, a gente pode diminuir um pouquinho mais, ó. Ctrl T, vamos deitar ele um pouquinho mais também. Então, olha só o que a gente tem. Lembrando que ele tem que ser aqui acima, ó. Vai lá. Então a gente tem tudo bonitinho. Vou criar um novo texto chamado burger. Vamos ver se eu escrevi certo. Ó, não escrevi certo aí, que absurdo. Então, burger. Ó. Burger. Ó, isso aqui a gente pode até colocar um pouquinho maior. Mais ou menos isso aqui. E o hoje em dia, que ele está vinculado ao meu hoje é. Opa! Não. Vamos jogar aqui, aqui. Opa, Ctrl D. Ctrl T e vamos diminuir ele aqui, ó. Então, prontinho, ó. Pronto. Primeira parte concluída. Vamos selecionar tudo, Ctrl G. Vamos colocar textos. Agora vamos fazer o encapsulamento. Por que eu coloquei um tomate e uma alface? Porque são elementos que estão contidos dentro do sanduíche. Então vou colocar um tomatinho aqui, pressiona a tecla Alt e arrasta. Então você consegue duplicar eles, né? Vou colocar uma aqui. Ó. Agora a minha alface, vamos trabalhar com ela também, ó. Vou jogar aqui, lembrando, ela é abaixo do tomate. Olha lá. Vou jogar uma alfacinha aqui também, porém essa aqui eu vou inverter ela. Opa. Ó, vou jogar ela aqui. Vamos fazer mais uma? Vamos jogar ela aqui, ó, também. Ó. Prontinho. Apesar que essa aqui eu posso até aumentar. Pronto, olha lá. Ou jogar aqui em cima. Olha só que bonito. Que interessante que fica. Joga aqui. Esse aqui eu passo ele pra cá. Não, vamos deixar aqui, ó. Ou melhor, aqui vamos deixar apenas a alface. E aqui vamos deixar aqui 2 tomatezinhos. Lembrando que esse tomatezinho vai ser no fundo. E um pouquinho menor. Agora, como a gente faz para deixar esse aqui não chamativo? A gente utiliza as opções de blur. E eu gosto sempre de utilizar aqui, ó. Filter, Blur, Gaussian Blur. Olha só. E tá aqui, então a gente deixa bem suave esse blur, ó. Pronto. E como a gente faz para duplicar esse efeito nas demais, pressiona a tecla Alt, clica em cima desse elemento e arrasta para os outros, ó. Para tudo que é Smart Object. Então, olha só o que a gente tem. Vou pressionar Ctrl G e vou colocar encapsulamento. Ok?
E aí, a partir disso daqui, a gente pode editar. Primeira coisa, eu vou editar os textos. Vou com o meu grupo selecionado, botão direito aqui, né? Botão esquerdo aqui, no Video Effects, nos efeitos, Drop Shadow. E Drop Shadows eu vou colocar o seguinte, não Drop Shadow. Eu vou colocar Bevel Emboss e Contour, né? Aqui eu vou resetar ele. E aqui em Gradient Overlay, eu vou adicionar essa cor aqui. Claro que a gente pode vir aqui nesse contorno, ó. Diminuir um pouquinho. Esse emboss também eu posso diminuir, porque eu achei ele muito agressivo, ó. Então vamos juntar. Olha lá. Mais ou menos esse aqui, ó. Esse aqui tá bom, ó. Aqui. Esse size aqui, a gente não precisa também mexer muito, ó. Olha lá, esse aqui vai ser a intensidade dele, então vamos deixar aqui em... que tá bom, ó. Olha só que interessante. E o Outer Glow, a gente precisa? Não, vamos ver aqui. Vamos ver outra coisa. Inner Shadow, não. Inner Glow também não fica interessante. Stroke. Não. Textura, também não. Color Overlay, Path Overlay, não. Outer Glow. Um Drop Shadow, talvez? Sim, mas bem pequenininho, ó. Talvez. Size aqui, ó. Não, precisa não. Clique OK. Olha só. O nosso texto ele já mudou. Porém, agora eu vou trabalhar com o que, ó? Com esse encapsulamento desse fundo. Então, vou vir aqui, vou escurecer mais. Olha só, escureci mais. E vou trabalhar aqui com esse encapsulamento. Vou expandir ele mais, ó. Veja o que eu fiz. Eu tô fazendo o meu texto ele ficar mais transparente. Certo? Se eu quiser, eu posso até vir aqui em textos. Tirar esses dois textos aqui, ó. E deixar ele branco, se eu quiser, ó. Olha lá. Posso, porém ele vai ficar camuflado. Então, vamos jogar ele aqui dentro dos textos. Então, pessoal, para trazer um pouquinho mais de sutileza, porque se a gente olhar aqui, a gente consegue ver muitos elementos ainda solta, correto? Então, a gente pode trabalhar mais e mais. Aqui acima, eu vou colocar aqui bem distante, peça Delivery. Ctrl A. Vou colocar aqui uma fonte muito simples, Hero. Eu acho que todo designer tem ela. Eu acho que se não tiver, não é designer. Certo? Então, se você não tiver, providencie, porque é uma fonte muito da hora, dá para utilizar em muitos projetos para ser realidade, né? E aqui eu vou aumentar drasticamente os espaços entre as letras. 75? Não, vamos aumentar mais, pô. Ó, nem tanto. Ó, peça. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos centralizar. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos diminuir mais um pouquinho, ó. Elas, eu acho que assim tá bom. Mais um pouquinho. Isto. Jogar um pouquinho. Vamos pegar aqui esse texto aqui, ó. Esses textos. Vou agrupar esses dois para mim fazer isso daqui, ó. Agrupar o centro. E ó. Agrupar os... Pego esse texto, agrupo ao centro também. Pego esse aqui, alinho ao centro. Pego o Burg, alinho ao centro. Por que eu sempre alinho ao centro? Porque é o centro. O centro é o centro de todas as atenções que a gente quer. Correto? Esse é o primeiro texto que eu vou estar adicionando. O segundo texto vai ser tipo algumas informações. Por exemplo, aqui eu vou colocar end, dois pontos. Vai, rua, nome da rua, número 000, GD, que seria o jardim, né? Opa, ué. Vamos jogar aqui em cima. Vamos zerar ele. Vamos colocar uma fonte mais... É a mesma fonte, a Hero, por ela mais grossa. Com stroke, né? Endereço, dois pontos, né? GD onde você preferir.
cidade. Pronto, esse seria a nossa parte primeira parte de endereço, né? A segunda parte seria o quê? O contato ou site. Caso a empresa tenha, né? Que ela tem, é lógico que ela vai ter. Porque é uma empresa de vendas, então ela tem que ter esse tipo de material. Ok? Feito isso daqui, olha só o que a gente já tem. Mas eu acho que a gente pode melhorar mais e muito mais isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou colocar como textos 02. Vou fechar isso daqui, fechar isso daqui. Esse fundo eu não tô gostando muito dele. Então, vamos aqui, vamos adjuster. Vamos congelar, vamos deixar esse aqui preto, um pouquinho disso aqui. E vamos fazer o seguinte. Ó, vamos Ctrl T. Olha lá. Ctrl Z, Ctrl Z. Vou deletar, eu vou limpar essa máscara aqui. Então, eu acho que você vai entender o que eu quero fazer aqui. Ó. X. Isso. Pronto, ela voltou ao estado original. Vou pressionar a tecla G e ó, vou bem aqui no centro, abrir. E abrindo, ó. Eu só quero que abaixo, ó. Abaixo que tenha isso aqui. Essa parte aqui ela vai ficar escura mesmo. Então, aqui abaixo, vamos pegar aqui esse textos 1, né? Eu poderia até brincar aqui, ó, jogar até boa, ó. Jogar aqui, jogar eles ao centro, né? E pegar esse burg, né? Eu vou criar uma máscara nele, ó. Ctrl G, cria uma máscara, letra B e X e fica como se o nosso texto estivesse atrás. É lógico que não vai ficar desse jeito aqui, gente. Pode até subir um pouquinho mais. Vem aqui. X, B, né? E vamos apresentar. Ctrl Z. Ctrl Z. Não. Isso. Vamos jogar aqui tudo de novo, ó. Jogamos. Selecionamos aqui. X e tiramos. Pronto. Só isso daqui mesmo. Pronto, olha só. Se eu quiser adicionar aqui um contorninho nesse texto aqui em específico, eu adiciono, ó, drop, stroke. Porém, o stroke dele vai ficar junto com esse aqui, ó. Então eu posso, junto com essa cor aqui, ó. Então eu posso adicionar diretamente aqui, ó. Um stroke, um branco. Ou um preto. Não, vamos deixar sem mesmo. Feito isso aqui, olha só que interessante o que a gente tem. Agora seria a parte de pós-produção que a gente poderia estar executando. Para isso, eu vou estar ajustando alguns detalhes, por exemplo, esse burg. Esse burg, ele tá muito pequeno. Então a gente tem que dar uma alavancada nele, não é não? Então, vamos aqui, vamos pegar esse texto aqui que ele é o tópico. Vamos jogar ele aqui. Pronto, eu posso até pegar aqui a minha máscara e fazer um pouquinho de trabalho nela. Pronto, Ctrl D. Então finalizamos essa nossa arte. Agora o que é que eu vou fazer? Vamos fazer a pós-produção. Isto mesmo. Então vou pressionar Ctrl Alt Shift S. Não. Perdão. Ctrl Alt Shift E para criar um todo pronto, né? Botão direito. Convert to Smart Objects. Vamos aqui em Filter. Camera Raw Filter. Ah, Adrão, mas por que você usa o Camera Raw Filter? Porque eu acho interessante trabalhar com ele. Certo? Ó, então o que a gente fez aqui? Tem algum objeto fora aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui. Não, acho que não tem não. Ctrl 0. Então, Filter. Camera Raw Filter. Aqui já não tem tempo ruim não, ó.
Vamos aumentar um pouquinho a vibrância dele, ó, vibrance. Vamos colocar um pouquinho de efeitos de vinheta. Ó. Olha só como a vinheta ela dá uma diferenciada no seu material. Ó, vinheta. Eu acho que eu não preciso mais de nada, pessoal. É isso aqui. Um pouquinho de clarity. Ok. Pronto. Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Então, dá uma diferenciada muito grande. Ok? Então, espero vocês na próxima aula, que é a parte 2, que eu vou converter esse material em um material para stories. Abraços e até a próxima.